Beleza, gente. Então vamos voltando aqui com ISTs protozoóticas. No livro de vocês, o exemplo é tricomoníase. O protozoário causador é o Trichomonas vaginalis, quase sempre assintomática. Bom, por que Trichomonas vaginalis? Porque ele foi encontrado a primeira vez, né, identificado, ele estava na região da vagina, mas não são só as mulheres que possuem, mas é clássico em aparecer em vaginas de mulheres. Bom, quase sempre o tricomonas é assintomático, mas ela apresenta sim um evento em cascata, um efeito em cascata, que são eventos sequenciais ou eventos em cadeias da desinformação. Então a pessoa vai levando e causa sérias consequências. Né? Nos homens, por exemplo, tem uma secreção amarela, geralmente de manhã, né, matinal, e ardência urinar. Né? Pelo fato, né, realmente estar associado ao sistema genital, sempre leva uma ardência urinar. Por isso que a ardência urinar é preocupante. Né? Você tem que pensar em várias possibilidades. Pode ser desde uma infecção intestinal, uma infecção urinária, ou até mesmo ser uma IST. Então a gente tem que ter preocupante. Na mulher, o corrimento vaginal amarelado, coceira na região genital e ardência também é urinar. Bom, o livro de vocês só tem esse exemplo de protozoária, é a mais clássica, tá? E tanto é que a gente está tratando os principais, mas existem muitas outras ISTs. No que se diz respeito a fungos, ISTs fúngicas, nós temos o clássico candidíase, que foi até o que eu disse para vocês que a gente tem, mas às vezes ela aparece, né, e é transmitida pelo sexo. Então, normalmente ela fica num ambiente que não causa prejuízo ao ser humano, mas tem um determinado momento, devido a diferenças de imunidade, ela começa a aparecer. Quem causa candidíase é a Candida albicans. Cândida vem de claro, né? Cândido, claro. Como vocês podem ver, né, na língua, um exemplo de candidíase na língua, é bem claro a presença do fungo. Nos homens, né, tem pequenas manchas vermelhas, até lesões que são lesões de pontinhos na região peniana, que leva a coceira. Nas mulheres, a região do pudendo, né, aquela região que a gente viu, né, do conjunto de órgãos, aí tá importante, hein? Usar, aplicar o conhecimento. Ocorre corrimento vaginal de cor branca e também pode levar o ardor a urinar. Mas como tratar a candidíase, né? Candidíase é uma, eu arrisco dizer que ela é uma das mais comuns em aparecer entre os seres humanos, né? As outras são comuns, mas a candidíase é mais comum ainda, até mesmo com seres humanos que não fizeram relação sexual com candidíase, ela aparece. Tratamento: creme, pomada e comprimido, claro, com receita médica, a gente não vai sair comprando. Né? Evitar roupas apertadas ou quentes, e olha só, gente, por isso que eu falei que não é só infecções sexualmente transmissíveis, porque calor e umidade é lugar propício para fungo, tá? No pênis, né, por exemplo, né, se ele tiver com uma roupa muito apertada, muito quente, muito calor, né, não tiver uma higienização também adequada, começa a aparecer bolhas no pênis. Tem até aqui um pedaço, uma figura num pedaço, né, mostrando. Cuidados, medidas de higiene, basicamente é isso, né? E justamente essas também com relação às roupas e, claro, preservativo. Agora a gente vai falar das ISTs virais, né? A gente não aguenta mais falar de vírus. O vírus traz muito prejuízo, né? E a gente não pode deixar de falar que os vírus também são associados a ISTs. Né? O vírus é tenso, né? Tenso. Mas vamos lá. Herpes. Herpes é um dos tipos também mais comuns, assim. Ele é a candidíase, que é fúngica, né? A candidíase é nos fungos mais comuns e a herpes é o mais comum nos vírus. Existem dois tipos, né? E normalmente ele está associado ao lugar onde ele aparece. Se ele for uma região dos lábios, ele possivelmente é um herpes simples viral 1, né? O HSV1.
Então, normalmente tem esse sintoma clássico de aparecer bolhas, né? Muita gente nega não ter herpes ou não ter tido herpes nunca na vida, mas já diz que teve sapinho quando criança. Então deixa eu desmistificar, sapinho e herpes é a mesma coisa, ok? A diferença é que uma porcentagem pequena aparece depois que cresce, vira adulto, mas faz parte, né, da vida. Enquanto o HSV2 pode atingir os órgãos genitais, por isso que é conhecida como herpes genital, né? Região vagina, pênis, né? Na labial, a herpes, o herpes, né? A herpes é a doença, o herpes é o vírus, provoca lesões ao redor da boca, né? Na região genital, provoca lesões, machucados na uretra, na vagina, no pênis e até mesmo no colo do útero. Então, na região genital tem maior desconforto, né? Enquanto a boca, né, tem uma semana aí, né, tem que evitar coçar, tirar casquinha quando seca, né, porque pode machucar. Então é importante a gente ver que existe na região genital parece ser algo mais grave. Elas são transmitidas por meio do contato direto com a pele, com secreções de uma pessoa infectada, e aí inclui o beijo, relações sexuais, o atrito e até mesmo o compartilhamento de objetos. Por isso que é importante quem tiver com herpes utilizar seus próprios objetos pessoais, né? Talher, toalha, escova de dente. Na verdade, escova de dente não deve nem compartilhar, né? Mas é um do jeito que se é transmitido. Qual que são as causas e tratamentos para herpes? Existem alguns fatores que podem desencadear, né? Como, por exemplo, o sol, uma má alimentação, o estresse, um sono ruim, uma tristeza e até mesmo depressão agravam, né, desencadeiam os sintomas de herpes. Herpes não tem cura, infelizmente, porque não existe um remédio antiviral que elimina de vez o vírus. Diminui o ciclo, mas não ele mesmo. Os medicamentos normalmente utilizados para tratar herpes são o aciclovir, que é comum, né, que é o Zorivax e o Ervirax, o Valaciclovir, que é o Valtrex e o Herpestal, e o Fanciclovir, que é o Penvir. Então, só para vocês verem, apesar de não ter cura, existem medicamentos que... Existe bastante medicamento, né? Então, passando no médico, ele vai te receitar o melhor, ok? Vamos falar de HPV e HIV na próxima parte do vídeo, a parte final, ok, gente? Sei que é bastante doenças, mas é bom às vezes ter medo, né? Para se prevenir melhor. Espero lá na parte 3.